O restaurante inteiro prendeu sua respiração. Don Salvatore, o mais temido chefe da máfia em Nova York, tinha acabado de humilhar a tímida garçonete Siena por um erro que ela não fez. Ele pensou que ela era fraca. Ele pensou que ela era uma ninguém. Ele estava errado. Em vez de pedir desculpas, Siena olhou a alvorada nos olhos e o corrigiu, não em inglês, mas em um raro dialeto siciliano antigo que não tinha sido falado no submundo por 50 anos. O quarto ficou gelado como gelo. A mão da alvorada congelou a meio caminho de sua arma. Naquele momento, ele percebeu que esta não era apenas uma garçonete. Ela era um fantasma de um passado que ele tentou enterrar. E ela era a única que podia salvar a vida dele. A cozinha de Laura Loya, o restaurante italiano mais pretensiosamente caro de Manhattan, cheirava a trufas brancas, bagu selado e pânico puro não adulterado. Mova, mova, mova. Se essa prataria não estiver polida com acabamento de espelho, eu pessoalmente garantirei que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Não, Gerard, o gerente de andar, era um homem à beira de um evento cardíaco. Ele limpou um brilho de suor de sua linha do cabelo recuada com um lenço de seda, seus olhos saltitando entre o relógio e a entrada de corda de veludo. Eram 19h55, eles tinham 5 minutos. Siena ajustou seu avental, mantendo sua cabeça lá baixada. Ela odiava noites como esta. Aos 23, ela tinha aperfeiçoado a arte de ser invisível. Ela usava seu cabelo castanho em um coque apertado e severo que puxava seu couro cabeludo, e ela usava óculos que ela realmente não precisava, apenas para criar uma barreira entre seus olhos castanhos esverdeados e as escadas intrometidas dos lobos de Wall Street que frequentavam o lugar. "Se", Gerard latiu, estalando os dedos em seu rosto. Ela estremeceu, apertando sua bandeja mais forte. "Sim, senhorita Gerard. Você está de serviço de água, com gás, sem gás e gelo. Nada mais. Não fale a menos que seja falado. Não olhe nos olhos deles. Não respire muito alto. Você entende? Sim, senhor. Mas quem está vindo?" Gerard olhou para ela como se ela tivesse acabado de perguntar qual era a cor do céu. A família Moretti, Siena, Don Salvatore Moretti e seu filho Lorenzo. O capo dei capi. Eles alugaram o metanino VIP inteiro. Uma conta de jantar de 200 mil é esperada. Se você derramar uma única gota de San Pelgro, eu o darei aos tubarões. Siena sentiu um calafrio frio traçar seu caminho por sua espinha. Os Moretts, mesmo no abrigo da cozinha, ela sabia o nome. Todos em Nova York sabiam o nome, embora poucos ousassem sussurrá-lo. Eles possuíam firmas de construção, docas de envio e metade dos políticos em Albany. Mas isso era apenas a superfície. Por baixo, eles eram o punho de ferro da máfia da Costa Leste. Eu entendo", ela sussurrou. Ela virou-se para a estação de polimento, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto ela pegava um cálice de cristal. Ela não estava tremendo de medo da máfia, porém. Ela estava tremendo porque o nome Moretti desencadeou memórias que ela tinha passado 10 anos tentando enterrar. Memórias de um terraço ensolarado em Polmo, de limoeiros e de uma vida que tinha sido roubada dela em uma única noite de fogo e sangue. Apenas mantenha sua cabeça baixada. Ela limpa a garganta, disse a si mesma. Você é apenas Siena, a garçonete. Você é uma ninguém. Ei, uma voz suave sussurrou ao lado dela. Era Ricky, o sous-chefe, parecendo preocupado. Você está bem? Você parece que viu um fantasma. Estou bem, Ricky. Siena mentiu, forçando um sorriso fraco. Apenas Gerard está intenso esta noite. São os Morettis, Ricky murmurou, verificando a fonte em uma panela de Scalpini. O rumor diz que Don Salvatore está de mau humor. Um acordo em Chicago deu errado. Perdeu 20 milhões. Ele está procurando alguém para descontar. Siena não respondeu. Ela apenas focou no copo em sua mão, esfregando uma mancha inexistente até o cristal chiar.
Fora, as pesadas portas de carvalho do restaurante se abriram. O ar na cozinha parecia ser sugado para a sala de jantar. O silêncio caiu sobre os cozinheiros de linha. Até o chiar das panelas parecia acalmar. Gerard rompeu de volta na cozinha, seu rosto pálido. Eles estão aqui. Alinhem-se. Todos. Alinhem-se. A comitiva não caminhou. Eles rondaram. 6 homens no total entraram em Lorloio. 4 deles eram claramente guarda-costas. Paredes volumosas de músculo apertadas em ternos que custavam mais que o aluguel anual de Siena. Eles usavam fones de ouvido e examinavam a sala com olhos de tubarão mortos. Mas os 2 homens no centro absorveram toda a luz na sala. À esquerda estava Lorenzo Moretti. Ele lhe era inegavelmente devastador, alto, talvez 6'3", com ombros que preenchiam seu terno sob medida Tom Ford azul marinho com graça predatória. Seu cabelo era preto azeviche, penteado para trás, mas não oleoso, e sua linha da mandíbula parecia ter sido esculpida em granito. Ele não olhou para a equipe alinhada pela parede. Ele olhou através deles, verificando saídas, verificando linhas de visão. Ele era o executor, o futuro rei. Uma Glock 19 estava provavelmente enfiada sob aquele paletó, sob medida descansando contra suas costelas. E então havia Dom Salvatore. Ele era mais velho, talvez em seus 60 e poucos anos, apoiando-se pesadamente em uma bengala de ébano encimada por uma cabeça de leão de prata. Ele usava um terno de 3 peças carvão e um longo casaco de caxemira pendurado sobre seus ombros como uma capa. Seu rosto era um mapa de batalhas duramente ganhas, linhas profundas gravadas ao redor de uma boca que parecia ter esquecido como sorrir. Seus olhos eram escuros, encapuzados e totalmente aterrorizantes. O gerente Gerard curvou-se tão baixo que quase cabeceou o balcão da recepcionista. Dom Salvatore, Sr. Lorenzo, é a honra de uma vida recebê-los em Laura Loio. Sua mesa está preparada. Dom Salvatore não olhou para ele. Ele simplesmente bateu sua bengala no chão de mármore. Claque o vinho. A alvorada arranhou. Sua voz soava como cascalho moendo junto. Você pegou o 82 Sassicaia? Sim. Sim, claro, Dom Salvatore. Gerard guinchou. Nós o voamos da Tuscaniane esta manhã, especificamente para você. Ele tem decantado por 2 horas. A alvorada grunhiu um som de aprovação mínima. Ele começou a se mover em direção ao mezanino VIP, seu mancar pronunciado, mas digno. Lorenzo caminhou meio passo atrás dele, seus olhos azuis gelados finalmente varrendo a fila de funcionários. Quando seu olhar pousou em Siena, ela sentiu um choque físico como um choque elétrico. Ela rapidamente abaixou os olhos, olhando para seus sapatos Oxford polidos. Ela não podia deixá-lo vê-la. Não realmente. Ela era apenas parte da mobília. Espere, Lorenzo disse. Sua voz era suave, um barítono rico, mas carregava a afiada de um chicote. A procissão parou. Gerard congelou. Sim, Sr. Lorenzo. Lorenzo se aproximou da linha de funcionários de peso. Ele parou diretamente na frente de Paulo, o chefe de garçons, um homem que se orgulhava de sua herança italiana, embora ele tivesse nascido em Nova Jersey e aprendido seu italiano do Duolingo. Você, Lorenzo disse olhando para Paulo, você está nos servindo esta noite. Sim, sim, senhor. Paulo gaguejou, estufou o peito. Eu sou o chefe de garçons. Eu garantirei que você cheire a medo, Lorenzo disse calmamente. E colônia barata. Meu pai tem uma enxaqueca. Se você pairar sobre ele cheirando a seja lá o que for isso, ele perderá o apetite. E se ele perder o apetite, eu fico chateado. Paulo ficou vermelho batida. Eu peço desculpas, senhor. É Aqua de Palmer. Saia da minha vista. Lorenzo o dispensou com um aceno de sua mão. Paulo parecia que ia chorar. Ele correu de volta para a cozinha. Gerard olhou ao redor, o pânico subindo em sua garganta. Ele precisava de um garçom imediatamente, alguém quieto, alguém que não cheirasse,
Alguém que não tentasse conversar com a alvorada. Seus olhos pousaram na figura miúda no final da fila. Siena, Gerard sibilou. A cabeça de Siena se levantou rapidamente. Não, por favor, não, avance! Gerard comandou, agarrando seu braço e puxando-a para a frente dos dois gigantes da máfia. Esta é Siena. Ela é muito quieta. Ela irá servi-lo esta noite. Lorenzo olhou para ela. Ela se sentiu minúscula ao lado dele. Ele estudou seu rosto, seus olhos estreitando ligeiramente atrás de seus cílios. Ele parecia estar analisando-a, procurando por um chão. Ela prendeu a respiração, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Ela está tremendo. Lorenzo observou secamente. Eu sinto muito, Siena sussurrou, sua voz mal audível. Dom Salvatore virou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala. Ele olhou para Siena com olhos entediados e cansados. Ela tem mãos? Ela pode servir vinho sem deixar cair a garrafa? Sim, senhor, Siena disse, forçando sua voz a se firmar. Eu posso. A alvorada olhou para ela por um longo e desconfortável segundo. Então ele cheirou o ar perto dela. Sabão, sem perfume. Bom, vamos comer. Ele virou e subiu as escadas. Lorenzo demorou por uma fração de segundo a mais. Ele se inclinou, sua voz caindo para que só ela pudesse ouvir. Não cometa um erro. Meu pai não é conhecido por seu perdão. Então ele virou e seguiu seu pai, deixando Siena parada no hall, suas pernas sentindo-se como gelatina. O que você está esperando? Gerard sibilou em seu ouvido, empurrando uma pesada bandeja de prata em suas mãos. O antepasto. Vá. O mezanino VIP estava mal iluminado, com vista para o andar principal de refeições como uma varanda de rei. A mesa estava posta com linho branco, talheres de prata pesados e a garrafa de Sassicaia de 1982, que custava mais que um carro pequeno. Siena se moveu como um fantasma. Ela colocou a cesta de pão, focaccia caseira, com alecrim e salmarinho sem fazer um som. Ela serviu a água com gás, torcendo seu pulso perfeitamente no final para prevenir um gotejamento. O guarda-costas estava nos cantos da varanda, virado para fora. Era apenas a alvorada e Lorenzo na mesa. A tensão entre pai e filho era espessa o suficiente para cortar com uma faca de bife. A construção na orla de Jersey parou, Lorenzo disse, quebrando um pedaço de pão. Ele não comeu. Ele apenas o esfarelou. Os sindicatos estão pedindo mais 5%. Dê a eles 2, Dom Salvatore grunhiu, olhando para sua taça de vinho. E quebre os joelhos do representante que pediu 5. Lembre-os quem pavimentou essa estrada. É arriscado, Papa. Os federais estão observando os líderes sindicais de perto agora mesmo. Eu não te pago para me falar sobre riscos, Lorenzo. A alvorada estalou, seus olhos piscando com raiva repentina. Eu te pago para lidar com eles. Você tem sido mole ultimamente, desde Londres. A mandíbula de Lorenzo apertou. Um músculo eriçou em sua bochecha. Eu não sou mole. Eu sou cauteloso. Há uma diferença. Siena se aproximou com o aperitivo. Um capácio de camarões vermelhos sicilianos com redução de laranja sanguínea e pólen de erva doce. Era a obra-prima do chefe. Ela colocou os pratos suavemente. Capácio de Gamber Rossi, senhor. Ela murmurou. Dom Salvatore olhou para o prato. Ele pegou seu garfo e cutucou o delicado camarão cru. Ele deu uma pequena mordida. Ele mastigou lentamente. A sala ficou em silêncio. Lorenzo observou seu pai. Siena recuou para as sombras, cruzando as mãos atrás das costas. A alvorada cuspiu a comida em seu guardanapo. Ele jogou o guardanapo na mesa. Lixo. Siena estremeceu. Papa! Lorenzo suspirou. É o melhor restaurante de frutos do mar na cidade. É falso. A voz de Dom Salvatore subiu, ecoando ligeiramente no mezanino silencioso. Eles chamam isso de siciliano. Bah! Os camarões são coisas mortas frias. E a laranja é doce. É doce.
Não é uma laranja sanguínea das encostas do Etna. É uma beijada pelo sol da Flórida. Ele bateu a mão na mesa, chacoalhando a prataria. Eu estou cansado desta cidade. Eu estou cansado de pessoas falsas e comida falsa. Traga-me o chefe. Papa, por favor, Lorenzo disse, sua voz baixa e de aviso. Não cause uma cena esta noite. Eu causarei uma cena se eu quiser. A alvorada virou sua fúria para Siena. Você, garota! Siena deu um passo à frente com o coração na garganta. Sim, Dom Salvatore, leve isto. Isso me insulta. Diga ao chefe que ele não sabe a diferença entre uma laranja sanguínea e uma tangerina. Vá. Siena estendeu a mão para o prato, mas ela hesitou. Ela olhou para o prato. Ela olhou para a redução brilhante do molho. Ela sabia aquele cheiro. Ela sabia aquela cor. Não era laranja da Flórida. Não era falso. Era Tarocco, a rainha das laranjas, cultivada apenas no solo vulcânico de Katana durante o inverno. Era rara, cara e perfeita. O chefe não tinha cometido um erro. A alvorada estava errada. Mas dizer a uma alvorada da máfia que ele estava errado era uma missão suicida. Eu disse para pegar. Dom Salvatore latiu. Siena respirou fundo. Uma estranha calma a invadiu. Era a calma de alguém que não tinha mais nada a perder. Ela não podia deixar o chefe ser demitido ou, pior, ferido por servir à perfeição. E mais do que isso, sua herança, seu sangue, foi ofendido por sua ignorância disfarçada de arrogância. Com respeito, Senori, Siena disse. Sua voz era quieta, mas firme. Lorenzo olhou para cima surpreso que ela estava falando. Os camarões são de Mazara del Vallo, Siena disse. E a laranja? Não é doce porque é doce. É doce porque é uma Mororow colhida no final de janeiro. O solo na encosta leste do Etna lhe dá aquele amaro específico, aquela amargura no final. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dom Salvatore lentamente virou sua cabeça para olhá-la. Seus olhos estavam arregalados, não com raiva, mas com choque. Ela não estava mais falando inglês. Ela tinha mudado. Sem perceber, Siena tinha escorregado para o dialeto, não o italiano padrão ensinado nas escolas. Ela estava falando siciliano, especificamente o dialeto das montanhas do interior, perto de Coleleon, uma língua espessa, gutural, antiga que cortava os finais das palavras e enrolava os R's fundo na garganta. O que você disse? A alvorada sussurrou, sua voz tremendo. Siena percebeu o que ela tinha feito. Sua mão voou para sua boca. Ela tinha se exposto. Lorenzo estava olhando para ela, seus olhos azuis intensos, calculistas. Ele reconheceu o som, mesmo que ele mesmo não falasse o dialeto perfeitamente. Era a língua de seu avô. Eu peço desculpas, Siena gaguejou, mudando de volta para o inglês. Eu apenas quis dizer que o chefe usou bons ingredientes. Eu vou levar. Não, Dom Salvatore comandou. Ele levantou uma mão, parando-a. Diga de novo, senhor. O dialeto, a alvorada exigiu, inclinando-se para a frente, seus olhos procurando seu rosto. Onde você aprendeu a falar a língua do entro-terror? Você é uma garçonete em Nova York. Você parece uma estudante universitária. Como você sabe o sabor de uma laranja Morrow da encosta leste? Siena engoliu em seco. Ela não podia contar a verdade a ele. Se ela lhe dissesse que seu sobrenome era Vitali, ela estaria morta antes da sobremesa. As famílias Vitali e Moretti estiveram em guerra por 50 anos. Seu pai tinha sido a alvorada dos Vitalis até os Morettis queimarem seu complexo até o chão 10 anos atrás. Ela deveria estar morta. Minha avó, Siena mentiu, sua mente correndo. Ela era de uma vila perto de Pretty. Ela me criou. Ela era muito particular sobre frutas. Don Salvatore a estudou. Ele olhou para suas mãos, seu rosto, sua postura. Pretty, ele murmurou. Sangue ruim em Pretty. Ele pegou seu garfo novamente. Ele deu outra mordida no camarão, arrastando-o pelo molho. Ele fechou os olhos. Você está certo, ele disse suavemente.
É uma mora. Eu perdi meu gosto com a idade. Ele abriu os olhos e olhou para Lorenzo. Esta garota, ela tem a língua antiga. Você ouve isso, Lorenzo? Ela fala melhor que você. Lorenzo não sorriu. Ele estava observando Siena com um novo interesse perigoso. Ele não estava mais olhando para ela como uma garçonete. Ele estava olhando para ela como um quebra-cabeça que ele precisava resolver. Qual é o seu nome? Lorenzo perguntou. Siena, senhor. Siena? Lorenzo repetiu, testando o nome em sua língua. Você deveria ter cuidado, Siena. Pessoas que sabem demais sobre a entrera, elas tendem a ter vidas curtas nesta cidade. Eu não sei nada, senhor, Siena sussurrou. Apenas sobre laranjas. Nós veremos, Lorenzo disse. Ele enfiou a mão no bolso de sua jaqueta e puxou um clipe de dinheiro de ouro. Ele descascou 5 notas de 100 Aweixa e as colocou na mesa para a lição sobre frutas cítricas. Agora, nos deixe. Siena acenou com a cabeça, pegou a bandeja e recuou. Seu coração estava batendo tão forte que ela pensou que eles podiam ouvi-lo. Enquanto ela alcançava a porta da cozinha, ela olhou para trás. Lorenza ainda a estava observando, seu corpo virado em sua cadeira, seus olhos fixos em sua figura em retirada. Ele sabia, talvez não tudo, mas ele sabia que ela estava mentindo. Ela tinha sobrevivido ao aperitivo. Mas o prato principal estava vindo, e Siena tinha uma sensação terrível de que esta noite ela estava no menu. A cozinha era caos, mas para Siena a verdadeira tempestade estava dentro de seu peito. Suas mãos ainda estavam tremendo do encontro com a alvorada. Ela tinha escorregado. 10 anos de esconder, 10 anos de tingir seu cabelo e vestir roupas de brechó, e ela tinha quase jogado tudo fora por causa de uma laranja sanguínea. Siena, Gerard latiu, tirando-a de seus dias. Mesa 4 precisa de um refil. E a mesa VIP, o Sr. Lorenzo, pediu outra garrafa. O Bow, o 1996 Control. Vá para a adega agora. Siena acenou com a cabeça, grata pela desculpa para desaparecer. Sim, Gerard. Ela apressou-se passando pela fossa de pratos a vapor e desceu as estreitas e sinuosas escadas de pedra que levavam à adega de vinhos. O ar aqui embaixo era fresco e cheirava a terra úmida e carvalho envelhecido. Era silencioso, um santuário. Ela se moveu para a seção italiana, seus dedos arrastando-se sobre as garrafas empoeiradas. Contena, 1996. Ela encontrou. Era uma garrafa pesada valendo mais que seu carro. Ela agarrou o gargalo da garrafa, respirando fundo para se firmar. Apenas passe pela noite, ela sussurrou. Mais 1 hora, então você sai do trabalho. Vá para casa no Queens e nunca mais volte. Você fugiu rapidamente. A voz veio das sombras perto das escadas. Era baixa, suave, e a aterrorizou mais que a escuridão. Siena girou, segurando a garrafa de vinho contra seu peito como um escudo. Lorenzo Moretti entrou na luz fraca da única lâmpada pendurada. Ele tinha removido sua jaqueta, revelando uma camisa social branca desabotoada na gola e um coldre de arma feito de couro bronzeado caro preso sob seu braço esquerdo. Ele parecia um anjo caído, bonito e letal. Senhor Moretti, Siena ofegou. Eu estava apenas pegando o vinho. O vinho pode esperar, Lorenzo disse, caminhando lentamente em direção a ela. A adega era apertada. A cada passo que ele dava, o ar parecia ficar mais rarefeito. Meu pai está impressionado. Ele não fica impressionado. Ele pensa que você é uma charmosa garota camponesa com uma boa avó. Ele parou a 2 pés dela. Ela podia sentir o cheiro de sua colônia, sândalo, tabaco e aço frio. Eu sou apenas uma garçonete, senhora. Ela disse abaixando seu olhar. Limpa a garganta. Olhe para mim, ele comandou. Siena forçou seu queixo para cima. Ela encontrou seus olhos azuis gelo. Eu sei, Pretty, Lorenzo disse suavemente. Eu passei 2 verões lá quando eu era um menino. O dialeto que você falou. Não era apenas siciliano, era dialeto alto.
O tipo falado pelas famílias antigas, as famílias educadas. Avós camponesas em Pretty não falam assim. Elas falam de forma rude. Você falou como uma poeta. Ele estendeu a mão, sua mão pairando perto de seu rosto. Siena estremeceu, dando um passo para trás até sua espinha bater no suporte de vinhos. Lorenzo sorriu, mas não havia calor nisso. E suas mãos? Ele murmurou, olhando para seus dedos embrulhados com os nós dos dedos brancos ao redor da garrafa. Nenhuma marca de queimadura dos fornos. Nenhum calo de esfregar chãos. Você tem cutículas feitas. Você cuida de si mesma, Siena. Para quem você está trabalhando? Eu trabalho para l'Orológio. Ela insistiu, sua voz tremendo, mas desafiadora. Você é uma espiã, uma planta. Os romanos te enviaram? Sua voz caiu para um rosnado. Ele se aproximou, encurralando-a. Se você mentir para mim, eu descobrirei. E eu não serei tão educado quanto estou sendo agora mesmo. Eu sou uma ninguém, Siena gritou. Eu sou apenas uma garota tentando pagar o aluguel. Minha avó, ela trabalhou para uma família rica. Ela aprendeu a falar corretamente com eles. É tudo. Por favor, me deixe ir lá para cima. Lorenzo estudou seu rosto por um longo e agonizante momento. Ele estava procurando por uma rachadura na máscara. Ele viu medo, sim, mas ele também viu algo mais em seus olhos castanhos esverdeados. Orgulho. Um orgulho teimoso e flamejante que não pertencia a um servo. Ele se inclinou, seus lábios roçando sua orelha. Eu não acredito em você. Ele recuou, seus olhos caindo para seu pescoço. Uma fina corrente de prata era visível logo acima da gola de seu uniforme. O que é isto? Ele estendeu a mão para isso. Siena bateu na mão dele. O som ecoou no silêncio como um tiro. Siena congelou. Ela tinha acabado de esbofetear o subchefe da família criminosa Moretti. Lorenzo olhou para sua mão, então de volta para ela. Sua expressão era ilegível. Por um segundo, ela pensou que ele ia matá-la ali mesmo. Em vez disso, um sorriso lento e sombrio se espalhou por seu rosto. Atrevida, ele sussurrou. Eu gosto disso. De repente, a pesada porta de carvalho no topo das escadas se abriu. A voz de Gerard ecoou. Sim, senhor Moretti, está tudo bem? A alvorada está pedindo o vinho. Lorenzo não quebrou o contato visual com ela. Estamos indo, ele chamou de volta, sua voz calma. Ele recuou, dando-lhe espaço. Isso não acabou, Siena, sirva o vinho. Mas não pense que não estou observando cada um dos seus movimentos. Ele virou e subiu as escadas. Siena desabou contra o suporte de vinhos, suas pernas falhando. Ela puxou a corrente de prata de sua camisa. Anexado a ela estava um pequeno anel pesado ostentando um brasão. Um leão segurando uma rosa, o brasão da família Vitaley. Ela apressadamente o enfiou de volta dentro de seu uniforme, pegou a garrafa e forçou suas pernas a se moverem. Ela estava andando de volta para a toca do leão. Quando Siena retornou ao mezanino VIP, a atmosfera tinha mudado. Estava mais pesada. Dom Salvatore estava rindo, um som raro e rouco de algo, e um de seus capitães, um homem chamado Vini o açougueiro, tinha dito. A mesa estava cheia agora. 3 outros homens se juntaram a eles. Siena se aproximou da mesa para descorar o baro. Suas mãos estavam firmes agora. A adrenalina da adega tinha se transformado em um foco frio e era hiperconsciente. Era um mecanismo de sobrevivência que ela tinha aprendido de seu pai. Quando o lobo está à porta, você não treme. Você afia sua faca. Ela serviu um pouco para Lorenzo. Ele não olhou para o vinho. Ele olhou para ela. Ele acenou com a cabeça. Ela se moveu para a alvorada. Enquanto ela servia o líquido vermelho profundo no copo de Salvatore, seus olhos escanearam a sala. Era hábito. Abaixo, na área principal de refeições, o pico do jantar estava espiando. Garçons corriam para lá e para cá, mas o olhar de Siena prendeu-se em algo. Um homem em uma mesa de canto. Ele estava sozinho. Ele estava comendo o ossobuco, mas ele não estava olhando para sua comida.
Ele estava olhando para seu relógio. Ele usava um terno cinza que caía mal ao redor do peito, muito volumoso. Siena franziu a testa. Ela conhecia ternos. Seu pai usava apenas brone. Um peito volumoso significava um colete de Kevlar. Ela serviu o vinho, sua frequência cardíaca aumentando. Ignore isso, ela disse a si mesma. Não é seu problema. Deixe os Morettes morrerem. Eles mataram sua família. Ela se moveu para se afastar. O homem de terno cinza se levantou. Ele não caminhou em direção à saída. Ele caminhou em direção às escadas que levavam ao mezanino. Ele enfiou a mão em sua jaqueta. Simultaneamente, Siena viu um brilho de movimento da janela alta do outro lado da rua. Um brilho de luz, um reflexo, uma mira. O tempo parecia desacelerar. O homem nas escadas era uma distração. A verdadeira ameaça estava fora. Dom Salvatore estava levantando a taça de vinho para seus lábios. Ele estava sentado diretamente na frente da janela. Siena não pensou. Ela não pesou os prós e os contras. Seu corpo simplesmente reagiu ao treinamento arraigado em sua infância. Abaixem-se! Ela gritou. Ela derrubou a bandeja. Os copos de cristal se estilhaçaram no chão com um estrondo ensurdecedor. No mesmo movimento, ela avançou. Ela não empurrou a alvorada. Ele era muito pesado. Em vez disso, ela agarrou a borda da mesa pesada e a ergueu para cima com força surpreendente, virando-a de lado assim que o vidro da janela atrás deles explodiu. Crack! Uma bala de alta velocidade atingiu a mesa de mogno derrubada, bem onde o peito de Dom Salvatore tinha estado um segundo atrás. Estilhaços de madeira explodiram no ar. O caos irrompeu. Atirador! Lorenzo rugiu, derrubando seu pai no chão atrás da cobertura da mesa. Os guarda-costas sacaram suas armas instantaneamente, examinando a sala. O homem de terno cinza nas escadas puxou uma submetralhadora, mas antes que pudesse mirar, Vini, o açougueiro, colocou 2 balas em seu peito. O assassino tombou para trás pelas escadas, gritando. Siena estava no chão, coberta de vinho e vidro quebrado. Ela estava ofegante, seus ouvidos zumbindo. Lorenzo estava em cima de seu pai, protegendo-o. Ele olhou para cima, seus olhos selvagens. Ele olhou para o buraco de bala na mesa. Então ele olhou para Siena. Ela estava encolhida em uma bola, seus braços sobre sua cabeça. O tiroteio parou. O restaurante abaixo estava gritando. Pessoas estavam em debandada para as saídas. Claro, estamos claros. Um dos guarda-costas gritou, pressionando seu fone de ouvido. O atirador está no telhado norte. Obtenha uma equipe lá. Lorenzo lentamente se levantou, ajudando seu pai a ficar de pé. Dom Salvatore estava pálido, segurando seu peito, mas vivo. Ele olhou para a janela estilhaçada, então para a mesa que tinha salvado sua vida. Então ambos os homens olharam para a garçonete. Siena lentamente abaixou os braços. Ela tentou se levantar, mas seus joelhos estavam fracos. Um caco de vidro tinha cortado seu braço. Sangue estava escorrendo por sua manga branca. Você! Dom Salvatore arranhou. Ele apontou um dedo tremendo para ela. Como você sabia? Siena não conseguia respirar. A adrenalina estava desaparecendo, substituída pelo terror. Ela tinha acabado de salvar o homem que odiava. E ao fazer isso, ela tinha se revelado completamente. Nenhuma garçonete reage tão rápido. Nenhuma garçonete reconhece um brilho de atirador. Eu vi o reflexo, ela gaguejou. Lorenzo pisou sobre o vidro quebrado. Ele agarrou seu braço ileso e a puxou para seus pés. Ele não parecia mais zangado. Ele parecia arruque e desconfiado. Você virou uma mesa de carvalho maciço de 300B, Lorenzo disse, sua voz apertada. E você chamou o tiro antes que o vidro quebrasse. Eu tive sorte, Siena mentiu. Sorte não se move assim, Lorenzo disse. Ele olhou para seu pai. Papa, nós temos que ir.
O carro está lá atrás. Nós estamos levando-a. O quê? Siena entrou em pânico. Ela tentou se afastar. Não, me deixe ir. Eu te salvei. Exatamente, Lorenzo disse, seu aperto apertando como uma faixa de ferro. Você salvou a alvorada, o que significa que você é ou um anjo da guarda, ou você sabia que o ataque estava vindo, porque você fazia parte dele. Eu não era. Nós discutiremos isso no complexo, Dom Salvatore disse, sua voz retornando à sua dureza de granito. Traga-a. Não a deixe sair de sua vista. Não, Siena gritou lutando. Limpa a garganta. Mas Lorenzo era muito forte. Ele a arrastou em direção à saída da cozinha, cercada por uma falange de guarda-costas. Enquanto eles irromperam no ar fresco da noite do beco, Siena percebeu que sua vida como um fantasma tinha acabado. Ela estava de volta ao mundo dos vivos, e os vivos eram muito mais perigosos. O interior do SUV blindado era um vácuo de silêncio, hermeticamente selado contra o caos que eles tinham deixado para trás em Manhattan. Fora do vidro à prova de balas tingido, as luzes da cidade borravam em rastros de violência neon, mas dentro o ar era espesso o suficiente para sufocar. Siena sentou-se pressionada contra o couro frio da porta, o mais longe possível de Lorenzo Moretti que o espaço confinado permitiria. Seu braço estava pulsando, uma dor surda e rítmica onde o caco de vidro tinha cortado sua pele, mas ela acolheu a dor. Era a única coisa que a mantinha com os pés no chão. A adrenalina que a tinha permitido virar uma mesa de carvalho pesada e gritar comandos para uma alvorada da máfia estava desaparecendo, deixando para trás um terror frio e tremendo. Ela roubou um olhar para Lorenzo. Ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando direto para a frente, seu perfil afiado e predatório nas luzes da rua que passavam. Ele estava digitando furiosamente em um telefone seguro, seus polegares movendo-se com precisão letal. Violação de perímetro. Proteja a North Shore. Eu quero nomes. Ele murmurou no dispositivo, então desligou. Ele lentamente virou sua cabeça, seus olhos azuis gelo fixando-se nos dela. No carro escuro, eles pareciam quase cinzas, como nuvens de tempestade. Ele não falou. Ele apenas a observou, analisando a subida e descida de seu peito, o sangue secando em seu uniforme branco de garçonete, o modo como suas mãos estavam cerradas em punhos em seu colo. Ele estava dissecando. Você está sangrando no couro, ele disse finalmente. Sua voz estava desprovida de emoção, uma afirmação plana de fato. Eu sinto muito, Siena sussurrou, instintivamente cobrindo o corte em seu antebraço. Eu pagarei pela limpeza. Uma risada seca e humoral escapou de seus lábios. Você acabou de salvar o capo Dei Cop de uma bala de atirador e você está preocupada com uma conta de limpeza. Você realmente é um enigma, Siena. O carro desacelerou, virando para fora da rodovia bufa e para uma estrada particular sinuosa ladeada por antigas árvores de carvalho retorcidas. Eles passaram por um conjunto de enormes portões de ferro em linha que tinham pelo menos 20 pés de altura, encimados por espinhos que brilhavam sob as luzes de inundação. Guardas com rifles de assalto patrulhavam o perímetro. Isso não era uma casa, era uma fortaleza. Era a propriedade Moretti, o reduto do inimigo. Siena sentiu uma onda de náuseas. 10 anos atrás, ela tinha prometido a si mesma que nunca mais estaria tão perto do poder Moretti. Ela tinha passado uma década se apagando, tornando-se um fantasma, vivendo nas sombras do Queens. E agora ela estava sendo levada direto para o coração da besta. O SUV rangeu até parar na entrada de cascalho, em frente a uma mansão de pedra extensa que parecia ter sido transportada peça por peça das colinas de Tuscaniani. As portas da frente se abriram antes mesmo do motor parar. Rocco, o chefe de segurança, abriu a porta de trás. Estamos claros, chefe. Lorenzo saiu primeiro, então estendeu a mão e agarrou o braço ileso de Siena. Seu aperto era firme, não doloroso, mas não havia como escapar.
Ele a puxou para o ar fresco da noite. Dom Salvatore tinha emergido do veículo principal. Ele estava apoiando-se pesadamente em seu guarda-costas, seu rosto pálido, segurando seu peito. A experiência de quase morte o tinha abalado, mas seus olhos ainda estavam afiados. Leve o médico para a ala oeste. Lorenzo comandou a equipe, invadindo a entrada. Verifique seu coração. Verifique por choque. Salvatore parou no topo dos degraus de pedra. Ele olhou de volta para Siena. Por um breve momento, a máscara aterrorizante da alvorada escorregou, revelando um velho cansado. Limpa a garganta, garota. Salvatore arranhou. Trate-a bem, Lorenzo. Ela sangrou por nós. Eu sei o que fazer, Papa. Lorenzo disse, sua voz apertando. Vá. Eles observaram a alvorada desaparecer na casa. Uma vez que ele se foi, a atmosfera mudou. Lorenzo virou-se para Siena e o filho protetor desapareceu. O implacável subchefe retornou. Venha comigo, ele ordenou. Ele não esperou que ela concordasse. Ele a conduziu pelo grande saguão, passando por estátuas de mármore e pinturas a óleo que custavam mais que todos os ganhos de sua vida. A casa estava silenciosa, pesada com o peso de seus próprios segredos. Servos em uniformes pretos scurried de seu caminho, mantendo suas cabeças abaixadas. Eles sabiam melhor do que olhar para Lorenzo quando ele tinha aquele olhar em seus olhos. Ele a conduziu por uma escadaria imponente e por um longo corredor mal iluminado, finalmente empurrando para abrir um conjunto de portas duplas de mogno, seu escritório. Cheirava a tabaco caro, papel velho e óleo de arma. Um fogo estava estalando na lareira, projetando longas sombras dançantes contra as paredes forradas com estantes de livros. Lorenzo apontou para uma poltrona de couro em frente à enorme mesa. Sente-se. Siena sentou-se. Ela se sentiu pequena na cadeira. Lorenzo caminhou até uma mesa lateral e serviu 2 copos de líquido âmbar de um decantador de cristal. Ele caminhou e entregou-lhe um. Conhaque, beba. Ajuda com o choque. Siena pegou o copo, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela deu um gole. O líquido queimou sua garganta, mas o calor floresceu em seu estômago, firmando seus nervos. Lorenzo não sentou. Ele encostou-se na borda de sua mesa, cruzando os tornozelos, dominando-a. Ele deu um gole lento em sua bebida, seus olhos nunca deixando seu rosto. Eu tenho uma equipe de tecnologia muito boa, Siena. Limpa a garganta. Ele começou suavemente. A gentileza de seu tom era mais aterrorizante do que se ele tivesse gritado. Enquanto estávamos no carro, eu os fiz passar seu rosto pelos bancos de dados. NYPD, FBI, DMV, até a lista de observação da Interpol. O coração de Siena pulou uma batida. Ela colocou o copo na mesa com medo de deixá-lo cair. Lorenzo estendeu a mão atrás dele e pegou um tablet. Ele tocou na tela e virou-o para ela. Siena Miller, ele leu, sua voz pingando sarcasmo. Nascida em Dayton, Ohio. Número de segurança social emitido em 1998. Pais falecidos em um acidente de carro. Mudou-se para Nova York 3 anos atrás. Ele deslizou a tela. Uma caixa vermelha apareceu com a palavra erro piscando. É uma falsificação muito boa, Lorenzo admitiu. O cartão de identificação físico é uma obra-prima, mas a pegada digital é um fantasma. O número de segurança social pertence a uma mulher que morreu na infância em 1999. Os registros do ensino médio em Ohio, eles não existem. Não há certidão de nascimento. Ele colocou o tablet com um estrondo. Ele se inclinou para a frente, colocando suas mãos nos braços de sua cadeira, prendendo-a. Então ele sussurrou, seu rosto a centímetros do dela. Você não é Siena Miller. Você fala o dialeto alto das montanhas sicilianas. Você sabe como identificar uma mira de atirador por um reflexo. Você tem os reflexos de um soldado. E você está trabalhando como garçonete em minha cidade. Ele pausou, deixando o silêncio se estender até ser insuportável.
quem te enviou? Ele rosnou. Você é uma assassina que ficou com medo. Você é uma planta dos romanos. Diga-me a verdade, e eu posso te deixar sair daqui viva. Siena olhou em seus olhos. Ela viu a suspeita, a raiva, mas ela também viu algo mais. Confusão. Ele não conseguia reconciliar a garçonete para quem ele tinha gritado antes com a mulher que tinha salvado seu pai. Ela sabia que não podia mais mentir. O relatório técnico a tinha desnudado. Se ela mentisse novamente, ele veria, e ele a mataria. A única arma que ela tinha sobrado era a verdade. Eu não sou uma assassina, ela disse, sua voz tremendo mais clara. E eu não trabalho para os romanos. Então quem é você? Siena respirou fundo. Ela estendeu a mão para seu pescoço e puxou a corrente de prata de debaixo de seu uniforme. O anel pesado balançava ali, girando na luz do fogo. Os olhos de Lorenzo caíram para o anel. Ele congelou. Ele reconheceu o brasão. Um leão segurando uma rosa. Aquele anel. Lorenzo respirou. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando a pele quente de seu pescoço enquanto ele pegava o anel em sua mão. Ele olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. Era do meu pai, Siena disse suavemente. Lorenzo olhou para cima, seu rosto pálido. As peças estavam se encaixando e a imagem que elas formavam era impossível. Vitali, ele sussurrou. O nome pairava no ar como fumaça. Meu nome é Siena Vitali, ela confessou, filha de Roberto Vitali. Lorenzo recuou como se tivesse sido queimado. Ele se levantou abruptamente e recuou, colocando a mesa entre eles. Ele passou uma mão por seu cabelo, andando pela sala. Vitali, ele murmurou para si mesmo. Impossível. Nós queimamos o complexo 10 anos atrás na noite de cinzas. Todos morreram. O relatório disse que todos morreram. Eu estava na adega de vinhos, Siena disse, lágrimas finalmente derramando. Eu tinha 13 anos, Lorenzo. Minha mãe me escondeu em um barril vazio. Eu ouvi os tiros. Eu ouvi os gritos. Eu ouvi sua voz. Lorenzo parou de andar. Ele se virou para olhá-la, o horror surgindo em seu rosto. Ele se lembrou daquela noite. Foi sua iniciação. Ele tinha 18 anos, ansioso para se provar a seu pai. Ele tinha liderado o ataque. Ele tinha dado a ordem para incendiar a casa principal. Você era a garota, ele disse, sua voz oca. Roberto tinha uma filha, uma garotinha com olhos castanhos esverdeados. Nós nunca encontramos o corpo. Eu rastejei para fora quando a fumaça clareou. Siena disse, limpando seu rosto. Eu peguei um ônibus para a cidade. Eu cortei meu cabelo. Eu mudei meu nome. Eu só queria viver. Eu não queria vingança. Eu só queria desaparecer. Lorenzo olhou para ela. Realmente olhou para ela, vendo-a não como uma ameaça, mas como uma sobrevivente de sua própria criação. A culpa o atingiu como um golpe físico. Ele tinha criado este fantasma. Por quê? Ele perguntou, sua voz falhando. Se você é uma Vitali, se você sabe que eu sou quem destruiu sua família, por que você salvou meu pai esta noite? Por que nos salvar? Siena se levantou. Ela caminhou em direção ao fogo, abraçando seus braços em torno de si. Porque quando eu vi aquele ponto vermelho em seu peito, eu não vi o monstro de Nova York. Eu apenas vi um velho prestes a ser assassinado a sangue frio. E meu pai, Roberto Vitali, ele me ensinou que não há honra em uma morte covarde. Ela virou-se para encará-lo, seus olhos em brasa. Eu não sou você, Lorenzo. Eu não mato por poder. Eu o salvei porque era a coisa certa a fazer, mesmo que eu te odeie pelo que você tirou de mim. A sala estava silenciosa. O fogo estalava. Lorenzo a observou, hipnotizado. Ela estava de pé no centro de seu poder, admitindo ser a herdeira da maior inimiga de sua família. E ainda assim, ela mantinha a cabeça mais alta que qualquer rainha. O ódio que ele deveria sentir, o dever arraigado de extinguir a linhagem Vitali não estava lá.
Em vez disso, havia uma admiração feroz e ardente, e algo mais escuro, algo mais quente. Ele atravessou a sala em 3 longas passadas. Ele parou bem na frente dela. Você percebe, ele disse, sua voz baixa e perigosa, que ao admitir isso, você assinou sua própria sentença de morte. Se meu pai descobrir que uma Vitali está em sua casa, ele terminará o trabalho. Eu sei, Siena sussurrou. Você vai contar a ele? Limpa-lhe a garganta. Lorenzo olhou para ela. Ele olhou para o sangue em seu braço, sangue que ela tinha derramado por sua família. Ele olhou para seus lábios, entreabertos em medo e desafio. Ele lentamente estendeu a mão. Sua mão tremeu ligeiramente enquanto ele segurava sua bochecha, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Eu deveria, ele murmurou. É meu dever como subchefe. Ganhe. Siena prendeu a respiração. Seu toque era elétrico. Estava errado. E ainda assim, era a única coisa que a mantinha de pé. Mas eu te devo uma dívida, Lorenzo disse, seus olhos escurecendo. Uma vida por uma vida. Você salvou o rei, então o príncipe te salvará. Ele se inclinou, sua testa descansando contra a dela. Por esta noite, você é Siena, a garçonete. Você está sob minha proteção. Eu construirei uma gaiola dourada para você, pequena loba. E eu tenho pena de quem tentar tocar em você. E amanhã, ela respirou. Amanhã, Lorenzo sussurrou, seus lábios roçando os dela. Nós descobriremos como te manter viva em uma casa cheia de assassinos. De repente, a pesada porta de carvalho chacoalhou violentamente, um punho batendo contra a madeira. Lorenzo. A voz de Dom Salvatore ressoou do corredor, abafada, mas furiosa. Abra esta porta. Eu quero agradecer a garota eu mesmo. Por que está trancada? Lorenzo recuou, seus olhos arregalando. O feitiço estava quebrado. A realidade voltou com força. Ele olhou para Siena, sua expressão dura e urgente. Nenhuma palavra. Ele sibilou, segurando seus ombros. Se você falar siciliano, se você mostrar mesmo um pingo daquele orgulho Vitali, nós estamos ambos mortos. Você entende? Siena acenou com a cabeça, aterrorizada. Lorenzo ajeitou sua jaqueta de terno, respirou fundo e caminhou em direção à porta. Ele colocou sua mão na fechadura, olhou para ela uma última vez com um olhar de aviso desesperado e girou a maçaneta. O leão estava entrando. A porta abriu-se e Dom Salvatore Moretti preencheu o quadro. Ele tinha descartado sua bengala. A adrenalina da tentativa de assassinato tinha aparentemente queimado seus anos, deixando apenas o implacável senhor da guerra que tinha conquistado Nova York nos anos 80. Então Salvatore resmungou, entrando na sala. Limpa da garganta. Seus olhos saltitaram de Lorenzo para Siena, analisando a distância entre eles, a tensão no ar, o modo como o corpo de Lorenzo estava sutilmente inclinado para protegê-la. A garota que joga mesas. Siena abaixou sua cabeça, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Dom Salvatore, olhe para mim, ele comandou. Siena levantou seu queixo. Ela se forçou a olhar nos olhos do homem que tinha ordenado a destruição de sua casa de infância. Levou cada grama de sua vontade para não mostrar o ódio borbulhando em seu intestino. Você tem bons reflexos, Salvatore disse, caminhando mais perto. Ele parou a um pé dela. Demasiado bom para uma garçonete que serve água. E você fala o dialeto alto. E agora eu te encontro bebendo meu melhor conhaque no escritório particular de meu filho. Ele virou-se para Lorenzo. Quem ela realmente é? Lorenzo não estremeceu. Ela é a mulher que salvou sua vida, Papa. Isso é quem ela é. Salvatore estreitou os olhos. Isso é o que ela fez. Isso não é quem ela é. Eu tenho inimigos, Lorenzo. Inimigos que plantariam uma garota bonita em meu caminho para ganhar minha confiança. Apenas para deslizar uma faca entre minhas costelas quando eu estou dormindo. Se eu quisesse você morta, Siena disse, sua voz cortando a sala clara e fria, eu teria deixado aquela bala te atingir.
eu não teria virado uma mesa de 300B. Salvatore olhou para ela. Então, lentamente, uma risada seca e aterrorizante escapou de seus lábios. Ela tem dentes. Bom. De repente, a porta do escritório abriu-se novamente. Era Rocco, o chefe de segurança, parecendo pálido. Ele estava segurando um tablet. Dom Salvatore, chefe, Rocco ofegou. Nós rastreamos o telefone do atirador, aquele que Vini atirou nas escadas. E Lorenzo estalou. Quem o enviou? Os russos? As tríades? Não, senhor. Rocco engoliu em seco. Não era uma família rival. As mensagens de texto, elas vieram de dentro da rede. Elas foram autorizadas por um ID verificado. A sala ficou em silêncio mortal. Um trabalho interno. A traição final. Quem? Salvatore sussurrou, sua voz caindo para um assobio letal. Rocco hesitou, parecendo aterrorizado para falar o nome. Foi Capo Vini. Vini, o açougueiro. Lorenzo praguejou alto. Vini, ele estava parado bem ao nosso lado. Ele atirou no cara nas escadas. Ele atirou no cara para silenciá-lo, Siena disse. Todos os 3 homens se viraram para olhá-la. Siena deu um passo à frente, sua mente trabalhando rápido. Pense nisso. O atirador nas escadas era uma distração. Ele tinha uma submetralhadora, mas não atirou. Ele estava esperando para atrair seu fogo enquanto o atirador no telhado dava o tiro. Quando o atirador errou, Vini teve que matar a distração antes que ele pudesse falar. É uma limpeza clássica. Lorenzo olhou para ela atordoado. Como você sabe disso? Lógica. Siena mentiu rapidamente, embora fosse na verdade treinamento tático que seu pai tinha incutido nela. É a única coisa que faz sentido. O rosto de Salvatore ficou de um tom de roxo que ela nunca tinha visto antes. Vini tinha sido sua mão direita por 20 anos. Traga-o para mim, Salvatore sussurrou para Rocco. Vivo, eu quero esfolá-lo lentamente. Nós não podemos, chefe, Rocco disse. Vini pegou um carro 10 minutos atrás. Ele disse que ia assegurar o perímetro. Ele se foi, e ele levou os códigos do servidor com ele. Ele vai esvaziar as contas, Lorenzo percebeu, alcançando sua arma. Nós temos que bloquear os bancos. Nós precisamos da chave mestra. A chave mestra está no cofre, Salvatore disse. Mas Vini mudou a sequência digital esta manhã para atualizações de segurança. Nós estamos trancados fora de nosso próprio dinheiro. O pânico começou a surgir na sala. Se Vini drenasse as contas offshore, o Império Moretti desmoronaria da noite para o dia. Eles seriam vulneráveis, quebrados e alvos fáceis para as outras famílias. Mostre-me, Siena disse. O quê? Lorenzo perguntou. Mostre-me a fechadura, Siena exigiu. É uma sequência criptográfica, uma cifra. É um código cinético baseado na história siciliana, Salvatore disse. Vini sabia que eu amava a história. Ele disse isso. Ele zombou de mim com isso. Lorenzo pegou o laptop da mesa e o girou. Na tela estava uma porta de cofre digital. O prompt era um enigma em italiano. É o que corre sob os limões, Lorenzo murmurou. Água, sangue, raízes. Nós tentamos tudo, Rocco disse. Nós temos 3 tentativas restantes antes que as contas se apaguem. Não é água, Siena disse suavemente. Ela olhou para a tela. Ela sabia este enigma. Não era apenas história. Era uma frase específica usada pelas famílias antigas para denotar os túneis subterrâneos usados durante as revoltas do século XIX. Era um teste que apenas um verdadeiro aristocrata siciliano ou uma alvorada da máfia saberia. Vini era arrogante. Ele pensou que os Morettis tinham esquecido suas raízes. Mova, Siena disse, empurrando Rocco para o lado. Siena, se você errar isso, nós perdemos tudo, Lorenzo avisou, sua mão pairando sobre o ombro dela. Confie em mim, ela sussurrou. Ela digitou na caixa. Ela não digitou sangue ou água. Ela digitou lombra, a sombra. Ela apertou Enter. A tela piscou vermelho, então verde.
Acesso concedido. A sala soltou um suspiro coletivo que soou como um vento de força de vendaval. Pare as transferências, Siena comandou, seus dedos voando pelas teclas. Congele as contas. Bloqueie Vini. Ela apertou uma última tecla. Feito. Ela recuou, tremendo ligeiramente. Salvatore olhou para a tela. Então ele olhou para Siena. Ele caminhou até ela, suas botas pesadas batendo no carpete. Ele pegou seu rosto em suas mãos ásperas. Você salvou minha vida, ele arranhou. E agora você salvou meu império. Lombra, a sombra, apenas o sangue antigo conhece aquele enigma. Ele olhou fundo em seus olhos. Ele estava procurando pela verdade. E Siena sabia que ele estava perto de encontrá-la. Ele sabia que ela não era apenas uma garçonete. Ele sabia que ela era a realeza do submundo. Quem é você? Salvatore perguntou novamente. Suave e perigoso. Siena abriu a boca para mentir, mas Lorenzo interveio. Ela é minha, Lorenzo declarou. Sua voz era final, absoluta. Ele puxou Siena do aperto de seu pai e envolveu um braço em sua cintura, puxando-a rente ao seu corpo duro. Ela está sob minha proteção, papa, Lorenzo disse, seus olhos azuis fixando-se nos escuros de seu pai. Ela fica aqui, ela fica comigo, e ninguém, nem você, nem Vini, nem os fantasmas do passado, nós a tocaremos. Salvatore olhou para seu filho. Ele viu o fogo nos olhos de Lorenzo, um fogo que ele não tinha visto em anos. O garoto se foi. O rei estava surgindo. Salvatore sorriu. Era um sorriso genuíno desta vez. Bom, a alvorada disse. Um rei precisa de uma rainha. E esta? Esta tem garras. Ele virou-se para Rocco. Mobilize os homens. Encontre Vini. Queime tudo o que ele possui. Esta noite nós vamos para a guerra. Salvatore saiu da sala, Rocco arrastando-se atrás dele. A porta bateu. Siena desabou contra Lorenzo, a exaustão finalmente a atingindo. Lorenzo a pegou, levantando-a facilmente para a borda da mesa. Você sabia o enigma, Lorenzo sussurrou, pisando entre suas pernas, suas mãos descansando em suas coxas. Como? Meu pai me ensinou, Siena admitiu baixinho. Ele disse, Siena, nunca esqueça de onde você vem. A sombra está sempre lá. Lorenzo escovou um cabelo solto de sua testa. Você está segura agora, Siena Vitali. Você não tem que se esconder nas sombras nunca mais. Seu pai, se ele descobrir, deixe-o descobrir. Lorenzo disse ferozmente. Eu não me importo se seu sobrenome é Vitali. Você é a única pessoa nesta cidade que é real. Você é a única em quem eu confio. Ele se inclinou, seus lábios pairando a centímetros dos dela. O ar entre eles estalou com eletricidade, uma mistura de perigo, história e desejo inegável. Você salvou o rei, Lorenzo murmurou contra seus lábios. Agora me deixe salvar você. Siena fechou os olhos. Por 10 anos, ela tinha estado correndo, limpa a garganta. Por 10 anos ela tinha estado sozinha. Mas enquanto Lorenzo Moretti a beijava, um beijo que tinha gosto de conhaque e promessas, ela sabia que não estava mais correndo. Ela estava em casa. E a tímida garçonete se foi para sempre. E assim, a garçonete invisível tornou-se a rainha do submundo de Nova York. De um copo de água derramado a salvar um império billion doll, Siena provou que você nunca deve julgar alguém por seu uniforme. Ela entrou na toca do leão e não apenas sobreviveu. Ela domou a besta. A guerra entre as famílias pode ter acabado, mas para Lorenzo e Siena, a verdadeira história está apenas começando. Pode uma Vitali e uma Aurete realmente governar juntas, sem o passado as separando? Ou os segredos que elas ainda guardam destruirão tudo o que elas construíram? Se você amou esta história cheia de reviravoltas, romance e justiça da máfia, por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a criar mais histórias de longo formato apenas para você. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação do sino. Obrigado por assistir e até a próxima.